Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então dar continuidade às operações fundamentais. Hoje então, basicamente falar sobre a subtração de números inteiros. Que pontos são esses? Algumas observações que é necessário aqui para que a gente tenha um entendimento melhor disso. A adição e subtração de números inteiros envolve algumas regras básicas. Essas regras são essenciais para a obtenção do resultado correto. Para uma melhor fixação dessas regras e como utilizá-las, vamos demonstrar os cálculos seguindo as respectivas características ou regras matemáticas. Como assim? Vamos aqui no caso exemplificar. Nós temos sinais iguais. Nos sinais iguais, a gente conserva o sinal e soma os valores. Vamos supor aqui, ó, menos 5 menos 2. A gente vamos fazer o quê? Vamos igualar o valor aqui. O sinal dos dois não é igual, certo? Então, vamos conservar o sinal e somar os dois valores. Por quê? Porque menos com menos será o próprio valor de menos mesmo. Então, 5 mais 2 vai dar igual a 7. Beleza? Por quê? Porque nós precisamos aqui, vamos supor então que aqui fosse um mais. Vamos supor aqui que aqui fosse um mais. Iria sofrer variação? Não, iria permanecer da mesma forma o menos 7, beleza? Essa aqui é apenas, você vai conservar o sinal dos dois casos e somar o restante, certo? Sinais iguais, conserva o sinal e soma os dois valores. Sinais diferentes. Vamos supor então que os sinais sejam diferentes de um para o outro. Então, nesse caso, a gente vamos subtrair. A gente vai subtrair os termos. Como assim, Emanuel? A gente vai subtrair os dois termos e deixar em evidência o termo com maior valor. Maior valor. Beleza? Como assim? Vamos a exemplo, né? A gente temos aqui 2 mais 6. Aqui nós temos... Lembra que, como eu falei, a gente não precisa escrever. Mas aqui a gente temos um valor de mais e aqui também temos um valor de mais, já que os dois elementos, no caso, são positivos. Os dois elementos sendo então positivos, a gente vamos fazer o quê? Somar eles dois. 2 mais 6 igual a 8. Beleza? Agora aqui, para esse caso, nós temos dois valores com sinais opostos. A gente não vai poder chegar aqui e representar dessa forma. Menos 19 mais 21. Passou então a reta para somar. Por quê? Porque aqui nós temos uma subtração. E a subtração deste valor aqui, com esse, no caso, não vai poder ser realizada dessa forma. Por quê? Porque o elemento menor está acima do elemento maior. E no caso aqui, como a gente viu, são sinais diferentes. Sinais diferentes, nós vamos conservar o sinal, vamos realizar a operação e no final ficar com o sinal do maior valor. Beleza? Como assim? Aqui, como eu já falei, né? O 19 é menor, não pode ficar acima do maior. Então, nós vamos inverter o caso. Colocar o 21 acima, menos 19. Totalizando, então, um valor de 2. Certo? Por quê? E será 2 positiva, Manuel? Sim. Por quê? Porque a gente vai conservar o sinal do maior valor. Qual é o maior valor? 21 ou 19? 21, não é isso? Agora então, a gente vamos aqui para um caso básico mesmo. 3 menos 5. 3 menos 5, a gente vamos colocar lá 3 menos 5. O valor absoluto, né, de 5 é maior do que o valor absoluto de 3.
Então, como é que a gente vamos resolver nessa situação? A gente vai esquecer inicialmente esse sinal aqui do menos 5. Vamos pegar e inverter ele. Colocar o 5 e o menos 3 abaixo. A gente realizando aqui essa operação, ó, teremos 2, certo? Só que, o que é que a gente temos que observar? Qual é o sinal do maior valor? O maior valor é menos 5. Então, consequentemente, aqui será menos 2. Beleza? Essa daqui é a ideia básica da operação para aquele caso anterior. Aqui no caso, a gente, com a mesma ideia que a gente temos agora, a gente vamos pegar um exemplo com diversos valores aqui, tanto eles positivos quanto negativos. Isso aqui no caso é conhecido como expressão matemática. Essa expressão matemática aqui a gente faz o quê? A gente separa os elementos. Os elementos positivos, primeiro a gente soma, e depois os elementos negativos a gente soma e coloca o sinalzinho lá de menos. Como assim? Aqui nós temos 2 mais 6 mais 81 mais 21 mais 260. Pegando então aqui os sinais positivos aqui, a gente temos esses 5 termos aqui. 3 mais 6 mais 81 mais 21 mais 260. Agora a gente vamos pegar os elementos negativos. Menos 92, menos 110. Pegando então os sinais negativos, a gente faz a soma também desses dois valores. Ó, a gente vamos somar aqui então. 3 mais 6, 9. 9 mais 81. 9 mais 81 vai dar 90. 90 mais 21, 111. Mais 260, a gente teremos 173. 371. Eu fiz aqui de forma direta, mas o certo mesmo é a gente fazer o quê? Fazer aquela retinha, não é lá? Vamos incluir o 3, o mais 6, mais 81, mais o 21, mais o 260. Fazendo então a soma de todo esse valor, a gente teremos o quê? 3 mais 6, 9, mais 1, 10, mais 1, 11. Vem 1 para cá e sobe 1 para dezenas. Sobe 1 para a dezena. 1 mais 8, 9, mais 2, 11, mais 6, 17. Sobe, no caso, então, 1. Subiu 1 aqui, ficamos com 371. Para essa situação aqui dos valores positivos. Agora, para este outro caso, nós teremos 92 mais 110. Você viu aqui, conseguiu observar que na soma não importa se o valor de cima é maior ou menor, enquanto na subtração faz total diferença. Beleza? Na soma não importa se o valor de cima é maior do que o de baixo ou qualquer coisa desse tipo. Então, 2 mais 0 vai dar 2. 9 mais 1, 10. Inclui o 0. Sobe 1 para a centena. Então, ficamos então com o valor de 202. Só que, o que é que acontece? Esse 202 aqui é negativo, certo? Porque no caso a gente estamos somando todos os valores negativos. Então agora a gente vamos ter 371, que é todos os termos positivos, menos os 202, que é todos os termos negativos. Subtraindo um pelo outro, subtraindo então um pelo outro, a gente já começa a dificultar um pouco as operações de subtração. Por quê? Porque lembra que a gente fez os termos ali tudo legalzinho, sem nenhum
empecilho ou algo do tipo. Mas agora, o que é que acontece? A gente temos que o valor de cima é menor do que o valor de baixo. A gente temos, no caso, que pedir emprestado uma dezena desse valor aqui. Pedimos aqui, ao invés de ficar 7 agora aqui nessa dezena, ela ficará 6. Por quê? Porque eu pedi uma dezena aqui emprestada a ela. Então, agora, ao invés de ser 1 menos 2, vai ser, no caso agora, 11 menos 2, certo? Será, no caso, 11 menos 2. 11 menos 2, no caso, dá 9. E aqui, no caso, 6 menos 0, vai dar 6. E 3 menos 2 vai dar 1. Então, nós temos um total de 169 positivo, beleza? Lembrando que essa ideia aí de emprestado, a gente vamos tanto fazer para a dezena, como podemos fazer para centenas, como para as unidades de milhares, centenas, dezenas de milhares e coisas do tipo. Por quê? Porque para resolver essa operação, nós precisamos retirar uma dezena do valor que está à frente, certo? E assim sucessivamente. Você retirou uma dezena desse, se o valor seguinte não dá, você retira uma centena, pede novamente emprestado e assim sucessivamente. Aí voltando àquele exemplo, no caso que a gente tínhamos visto lá anteriormente, que aquele número que eu estava devendo bem grandão e o valor que eu tinha ganhado bem pequenininho. Então, a primeira coisa que a gente faremos é inverter esses dois valores para fazer a subtração e depois nós vamos conservar o sinal do que tem o maior valor. No caso, então, para esse caso específico, a subtração. Beleza? Então, ó, a gente invertemos, né, ele lá. Aí vamos exemplificar aqui de forma mais clara, de forma mais didática. Aquele caso do emprestado. Vamos primeiramente, já fizemos a inversão aqui. 8 menos 8 vai dar igual a 0, beleza? 6 menos 7. 6 é menor que 7. Não iremos conseguir subtrair. Então, no caso, o que é que eu faço? Peço emprestado um valor aqui. Ao invés de ficar 7, passa a ficar, no caso, 6. Eu pedi emprestado aqui. O valor agora, ao invés de ser 6, será, no caso, 16. Beleza? Então, fazendo aqui 16 menos 7, a gente vamos ter o quê? Vamos ter 9. Beleza? Na subtração. Então, vamos ter 9. Ó, tendo então 9 para a dezena. Se nós observarmos o segundo termo, o 6, ele é menor do que o 9. E o que é que eu vou fazer agora? Como falei, eu vou pedir emprestado uma dezena do valor que está à frente. Como assim? Eu vou pedir emprestado, no caso, do 5. Ao invés de ser 5, ele passa a ser 4. E aqui, ao invés de ser 6, passa, no caso, a ser 16. Beleza? Então, será 16 menos 9. 16 menos 9 dá quanto? 7. Beleza? Então, tendo esse resultado aqui de 7, a gente agora vamos fazer a subtração da outra casa. 4 menos 2. Por que 4? Por que não 5, Emanuel? Porque 4 é o valor que nós temos aqui, devido ter pedido emprestado, né, um valor deste outro emprestado para aqui, para fazermos a operação. Agora nós temos o 4 aqui. 4 menos 2 vai dar 2. E 9 menos 1 vai dar 8. Beleza?
Então, de uma forma geral, da mesma forma que temos na adição, também temos na subtração algumas propriedades importantes. Propriedades essas que vamos abordar agora. Propriedade do fechamento. Na subtração dos conjuntos dos números naturais é fechado, pois a soma de dois números naturais não necessariamente será um outro número natural, certo? Como assim? Como a gente havia falado anteriormente, né? Se eu subtrair um valor, vamos supor então 10 menos 12, consequentemente eu não terei um número natural, e sim um número inteiro. Então a propriedade de fechamento, ela não pertence nesse caso, a não ser que todos os números inteiros, a operação de adição e subtração sempre dará um número inteiro, mas não todos os números naturais. A subtração de um número natural com um inteiro não necessariamente dará um número natural, beleza? Exemplo no caso, 7 menos 2 igual a 5. Agora, 3 menos 6, 3 é um número natural, 6 é um número natural também. Porém, o sinal da subtração, quando igualamos, dá um número inteiro. A propriedade associativa. Na subtração, no conjunto dos números naturais, não é associativo. Como assim? A menos o conjunto B menos C não é igual a A menos B, o conjunto A menos B menos C. Não é igual. Isso aqui, no caso, é diferente. Beleza? Por quê? No caso aqui, a gente teremos para os mesmos números valores diferentes. 10 menos esse conjunto aqui vai dar 2. 10 menos 2, 8. Aí os mesmos valores, né? O primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. 10 menos 4, 6. Menos 2, 4. Então, os elementos aqui associativos não combinam, não são associativos. Também no caso, o elemento neutro. No conjunto dos números naturais, não existe o elemento neutro. Como assim, Emanuel? A menos 0 é diferente de 0 menos A. Por quê? Porque para um caso vai dar um valor natural e para o outro vai dar um valor inteiro, certo? Ó, 10 menos 0 igual a 10 e 0 menos 10 igual a menos 10. Esse símbolo aqui, certo, galera, é de inteiro. Porém, eu coloquei aqui, se A pertencer aos inteiros, esse valor aqui independe se ele pertence aos inteiros ou não. Por quê? Porque sempre vai dar um sinal oposto. Então, o elemento neutro não pertence nesse caso aí. E um quarto ponto aí, ele não é comutativo. Não admite a propriedade comutativa na subtração de conjuntos dos números naturais, onde A menos B é diferente de B menos A. Exemplos aqui no caso, 7 menos 5 é diferente de 5 menos 7. Um no caso dá 2 positivos e o outro menos 2 negativo. Por hoje então, ficamos por aqui. Nos vemos. Essas propriedades aí é bem interessante, enquanto na adição todas elas eram propriedades verdadeiras, no caso positiva, concordante. Aqui no caso já não. Todas as 4 propriedades foram não positivas. Então, para vocês verem e terem uma noção referente a isso. Por hoje então ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.